Hi guys, professora Bruna aqui, meus passarinhos na minha janela e os carros passando no meio da rua. Whatever. E agora uma dica muito importante para os alunos do 7º ano. Vamos revisar o verbo there be ou there to be. Então, galerinha, o verbo there be ou there to be em língua inglesa é o verbo que nós utilizamos para descrever ambientes. E é uma coisa muito interessante porque em português nós usamos o verbo ter, só que em inglês nós precisamos usar o verbo a. Por exemplo, em português eu diria, tem uma janela na minha frente, ou tem uma janela no meu quarto. Em inglês eu digo, há uma janela no meu quarto. Em português eu diria, tem muitos pássaros na janela. Em inglês eu digo, há muitos pássaros na minha janela. Entenderam? E o mais legal do there be é que ele é muito simples de trabalhar, porque nós vamos usar apenas o is e o are. Vamos usar o is para as descrições singulares e vamos usar o are para as descrições plurais. Por exemplo, there is a window in my bathroom. Há uma janela no meu quarto. Ou there are many birds in my window. Há muitos pássaros na minha janela. E assim como a gente já aprendeu a fazer com o verbo to be, lá no comecinho das nossas aulas, nós também vamos utilizar o there be ou there to be na forma negativa e na forma interrogativa. Para trabalhar a forma negativa, precisa apenas que eu coloque a partícula not após o verbo to be, após o is ou após o are. Para trabalhar a forma interrogativa, basta eu inverter a ordem. Ao invés de colocar there is ou there are, eu vou colocar are there ou is there. E nunca, jamais, never esqueçam de colocar a interrogação. Ah, professora, se eu não colocar a interrogação está errado? Está. Isso porque se você não colocar a interrogação, não vai ser uma pergunta. E se não é uma pergunta, eu não posso colocar o verbo to be antes do there. Faz sentido? Agora vejam esse videozinho de como eu montei as duas frases que eu dei como exemplo na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Prestaram atenção no vídeo, vocês viram que na forma negativa, em um momento eu usei o is not ou are not e depois eu usei a forma contraída isn't e aren't. Por que isso? Porque é muito mais simples de você usar a forma contraída e não errar o lugar de colocar o not. Ah, professora, mas se eu colocar is not ou are not, também tá certo? Tá, mas eu, se fosse vocês, usaria a forma contraída. Além de ser muito mais fácil, é muito mais comum de encontrarmos em textos, em músicas, em blogs, certo? Vamos agora ver nossas Brunas Tips.
Dica número 1, eu vou usar o there be ou there to be para descrever ambientes. Dica número 2, eu vou usar o there is para singular e o there are para plural. Dica número 3, para usar a forma negativa, eu acrescento not após o verbo to be ou uso as formas contraída, isn't e aren't. E dica número 4, para fazer a forma interrogativa, basta eu inverter a ordem do there e o verbo to be. Is there, are there. E nunca, jamais, never, esqueçam de colocar a interrogação. E agora o desafio do desafio. O desafio do desafio da aula 4 é: vai lá no portal se você ainda não fez ou se fez sem aproveitamento e cria 3 frases, uma na forma afirmativa, outra na forma interrogativa e outra na forma negativa, usando o there be. Mas que tal você descrever a sua escola? E essas foram as dicas da aula 4 do portal para os 7º anos. Kisses e até a próxima aula!